É, nação palmeirense, logo mais aí, grande jogo, né? Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, né? Sei que tem muito torcedor São Paulino que tá animado, mas se eu fosse torcedor São Paulo nessas horas, eu não tava animado, porque a gente sabe que quando o Palmeiras tá mordido, a tendência é de fazer um grande jogo, né? E é isso que a gente espera, pessoal. Se não fez um grande jogo, aquele jogo que desse espetáculo ainda nessa temporada, que a gente espera, né, nesse jogo de logo mais aí, um grande jogo do Palmeiras, que Abel Ferreira coloque em campo um time que dê alegria, né? Dê vontade do torcedor acompanhar o Palmeiras e que o Palmeiras, a gente sabe, né? É forte candidato a ganhar todas as competições. Então vamos mostrar em campo esse favoritismo, né? Então é isso, né? Vamos acompanhar o vídeo, créditos do vídeo ESPN Brasil, o link vai estar aqui na descrição. Vamos acompanhar aí com as principais informações do Palmeiras, né? O que é que vai acontecer nesse jogo, como é que Abel Ferreira pode surpreender. Vamos acompanhar o vídeo e no final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Olha, ela traz, logicamente, uma confiança, mas coloca o Palmeiras na obrigação que ele tem perante um jogo contra um adversário mais frágil, assim. Então, o clássico ele fala por si só, ele tem uma importância, seja de classificação, seja para o torcedor, seja para a instituição também, porque a gente sabe que existe uma rivalidade ali até na questão política, né? Administrativa, claro, de Palmeiras e São Paulo. Então, é um jogo, né, que vai mexer muito com o torcedor, com os jogadores, enfim, com as diretorias. Eu vi o GC ali, né, qual foi o melhor jogador, né, o destaque da partida. Como o Pascoalzinho falou, Zupac, a gente pode citar alguns nomes, né? Claro. Eu vou ficar com o Gustavo Gomes, porque eu acho que é importante para ele uma boa atuação, né? Participa do primeiro gol com assistência, faz o gol de cabeça, é um jogador que é uma liderança do Palmeiras. É importante para os outros jogadores verem o Gustavo Gomes jogando bem. Acho que isso tem um reflexo para o time como um todo. E o Facundo Torres. Eu acho que é um jogador que hoje disputa a posição com o Estevão, porque ele joga muito melhor do lado direito, trazendo a bola para a esquerda, porque ele gosta muito disso, né? Trazer e chutar com a perna esquerda, ele tem um chute, ele tem potência no chute, ele tem precisão, né? Porque toda hora ele chuta e incomoda o goleiro. Então eu acho que foi uma contratação bacana para esse momento do Palmeiras e também para quando o Estevão tiver que ir embora. Eu acho que ele vai estar mais adaptado, vai estar mais confiante e aí, logicamente, não vai fazer tudo que o Estevão faz, porque o Estevão é um extra classe. Sim. Mas é um jogador que vai agregar bastante para o Palmeiras. E esses destaques que a gente está trazendo aqui, eles levam a eu não sei se é uma dúvida que o Abel tem, talvez ele já tenha a resposta, mas é uma dúvida que a gente tem, que é sobre qual é o ataque que ele vai montar para o Choque Rei de domingo. Porque ele vai manter o time sem o centroavante fixo, como ele fez nos últimos jogos em que o time titular jogou, ou ele vai ter a figura do Flaco Lopes aproveitando 2 gols em 2 jogos e a referência, né? Porque com o Estevão de volta, com o Maurício jogando bem, com o Veiga no time, com o Facundo jogando bem, não há espaço para o Flaco Lopes. A não ser que ele opte por tirar um desses, que não será o Estevão, para ter a figura da referência. Eu acho que a grande dúvida do Palmeiras, que eu tenho para o Choque Rei, de novo, acho que o Abel não tem essa dúvida, acho que ele já sabe, é se vai com o Flaco Lopes ou se vai de novo com o Maurício de falso 9. Ele gosta de ver... apostando em movimentação. O Abel gosta muito de olhar para o adversário, na composição do adversário. Botou três zagueiros contra o Corinthians. Sim. Né? Então, ele tem o olhar... Por que 3 zagueiros? Só porque o Corinthians joga com 2 jogadores enfiados. Então, ele precisava de um homem para fazer a sobra. Para liberar os caras. Marca em losango, não tem em volta do lado, ele botou os alas espetados para largar o campo do Corinthians. Aí jogou num 3-4-3, como jogam os jovens treinadores europeus, hoje, especialmente os treinadores formados em Portugal. Essa é uma forma de jogo que vocês podem adotar, depois eu não tenho problema não. Eu jogo com 3 zagueiros, 4 no meio e 3 atacantes, esse 3-4-3. Sendo que desses 3 atacantes, 2 voltam na composição de meio. Deu para entender? Eu me fiz entender? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entendimento. Então jogam um 3-4-3 com os 2 homens de lado voltando na composição. E aí você tem sempre o meio campo com bastante gente para marcar. E tem sempre gente sobrando, um homem pelo menos na sobra, para fazer as coberturas. Para isso, você precisa de um zagueiro rápido. O Palmeiras tinha um, Vitor Reis, agora não tem mais. Sim. Precisa de um zagueiro rápido para fazer esse tipo de marcação. Então, se o Palmeiras adotar essa postura, o Palmeiras pode adotar, já fez isso. Por quê? Porque o São Paulo tem um centroavante fixo, o São Paulo tem 2 meias com muita qualidade e um jogador que fica flutuando entre os volantes e os atacantes, que é o Luciano. Né? Só que o São Paulo tem uma deficiência. Bom, a gente vai falar do São Paulo, né? A deficiência do São Paulo é a composição desses 4.
porque esses 4 não têm a potência de marcação. E aí é que o Palmeiras pode se aproveitar. Estamos falando já do clássico. Já engatei a terceira para falar do clássico. Mas acho que é isso. Ganhar o meio-campo deve ser o pensamento base do Abel, olhando o que o time dele tem de característica, o que o time adversário tem de fraqueza. Ganhar o meio-campo, acho que é a primeira missão que o Palmeiras tem. É o primeiro objetivo do Palmeiras para esse clássico. Entendendo como é que joga o São Paulo. Né? Nem estou falando se o São Paulo joga bem ou mal, mas entendendo como é que o São Paulo joga. Por Palmeiras entender o jogo e entrar no clássico com esse objetivo. Porque o Palmeiras está fora da classificação hoje. Sim. Né? O Palmeiras está fora. Né? Aliás, o grupo do Palmeiras é um grupo muito difícil, muito complicado. Né? Acho que é o mais complicado em termos de classificação. A Ponte está em segunda, a Ponte. A Ponte é... São Bernardo, nada contra Ponte ninguém, mas a Ponte está em segunda. O São Bernardo, Ponte Preta e Palmeiras. Só que o Palmeiras, a vitória de ontem, essa vitória, esse tipo de vitória, a do Palmeiras, ela começa a botar pressão em quem está na frente. Porque vai viver. Porque o São Paulo, contra o Bragantino, não virou. Contra a Inter de Limeira, não virou. Isso. Contra o Velo Clube, não virou. Então, por isso que chega pressionado. Porque se chegasse, imagina, classificado. Não, está classificado, não precisa desse jogo para nada. Vai poupar nesse jogo? Bom, o jogo do Bragantino ainda teve um time misturado, né? Não era o time titular. Os 2 últimos foi time titular. Os 2 times... E ele não fez ainda 3 times titulares na sequência. Seria a primeira vez na temporada. E eu fico com a expectativa de que seja o time titular. Eu também. Sim. Porque, para mim, é uma coisa muito clara no futebol. A água bate no queixo. E aí, quando a água bater no queixo, você tem que começar a nadar. Porque se você ficar parado, você vai morrer afogado. Do jeito que está chovendo em São Paulo, girafa vai tomar água em pé. Não precisa nem se agachar. Porque aqui cada dia chove mais. Eu não sei de onde tem tanta água, sai tanta chuva. Eu não sei de onde que acontece. É um negócio impressionante o que chove aqui. E chove gelo. Só por Deus. Exatamente. Tá complicado. Agora, não sei se vai chover no Allianz nesse final de semana. Cara. Granizo, chove. Granizo. Deixa eu ver se tem... Não, granizo. É granizo. Porque se chover granito é perigoso, porque aí você toma uma pedrada, arrebenta com você. Tem aquele repórter amigo... Se chover granito lá na minha área, eu vou gostar, porque vai me ajudar. Vai me ajudar. Pode chover granito lá em Vinhedo, por favor. A previsão não é de chuva, a previsão é de um domingo sol entre nuvens para nublado. E o jogo às 6h30 da tarde, então, por enquanto, pelo menos, não tem previsão de chuva para domingo. Enquanto eu puder, eu vou lamentar não ter torcida das duas equipes no estádio de futebol. Enquanto eu puder. A tristeza é enorme. Enquanto eu puder. Se é um Flamengo e Botafogo, a Roberta lá na porta do Maracanã, todo mundo junto, é outra coisa. Não, assim, porque você vê a pontuação do São Paulo, o São Paulo é líder do grupo, o São Paulo está classificado, então você poderia falar, bom, não interessa, né? Assim, por exemplo, não interessa os 3 pontos. Por mais que o São Paulo tenha tropeçado, mas os 3 pontos não são tão importantes para o São Paulo. Mas o momento do Zubeldia, por exemplo... É algo que pode fazê-lo ter que colocar o time principal, arriscar algum jogador no sintético, porque ele sabe que caso ele perca, enfim, não digo de demissão, mas é um movimento complicado. Claro. Se o Palmeiras vencer bem, se o Palmeiras dominar o jogo todo, eu acho que vai... Eu acho que o amigo do Pascoalzinho vai ter um trabalho a mais ali de informação para segurar. O meu amigo no São Paulo, ele foi taxativo para mim, falou, não tem nenhuma chance. Ele falou, de demissão. Nenhuma chance. Não deveria ter. Esse jogo, certo, né, Pascoal? Esse jogo não vai determinar. Pré-temporada, o Abel fala isso toda coletiva, o Felipe já falou que não vai matar o jogador. Ele está certo de segurar o treinador. Quem me disse falou isso. Ele não corre risco. Não, mesmo não. Agora, o capitão coloca um ingrediente que pode se tornar um estopim, que é se perderem de quanto? Porque existe vergonha. A vergonha de perder 1-0 é uma vergonha. 2-0 é outra vergonha, de 3 para cima já começa a aumentar a vergonha. Mas você acha que goleada, assim, no Allianz? Eu não sei o que pode acontecer, a gente nunca sabe o que pode acontecer num jogo dessa importância, dessa grandeza. O Palmeiras esperava ganhar do Corinthians. Mas precisa vencer. Esperava ganhar do Corinthians. Tinha toda a certeza que ganharia do Corinthians. Ou não? Mas o momento do Corinthians é muito melhor, né? E não acabou não acontecendo. Né? Para a gente pensar desse outro lado, para a gente pensar em como veio o Palmeiras, deixa eu ouvir o Rafael Veiga, porque ele fala justamente desse enfrentamento e como ele tem sido nos últimos tempos, né? Então vamos ouvir o Veiga para a gente continuar a nossa projeção aqui. Nos últimos anos, a gente, São Paulo, sempre dá jogos bons, né? É uma grande equipe, tem ótimos jogadores, e é isso. Vai ser um jogo difícil, todo mundo que joga contra o Palmeiras cria dificuldade.
Mas a gente vai fazer de tudo ali para fazer um bom jogo e ganhar, que é o principal. Thaís, Zupa, o outro lado, são sempre bons jogos. De fato, a rivalidade ela é aumentada nos últimos tempos, né? Mas eu não imagino, assim, é bom que a gente diga que o Abel vai ter todo mundo à disposição. O Estevão volta, então pode colocar o time completo. Marcos Rocha descansou. Mas eu não imagino um placar tão elástico, assim, de repente... Não, os clássicos entre Palmeiras e São Paulo não têm sido elásticos. E assim, a gente vive uma era, os últimos anos, que no futebol paulista existe uma supremacia do Palmeiras, né? Não só porque o atual tricampeão paulista, mas até nas competições nacionais, o Palmeiras é quem tem vencido mais, nacionais e internacionais. Se tem alguém que conseguiu virar uma pedra no sapato do Palmeiras nessa era hegemônica, do Palmeiras no futebol paulista, é o São Paulo. Com diferentes técnicos. Principalmente no Morumbi. Exato. Mas no Allianz já incomodou também. Com diferentes técnicos. Do Diniz ao Rogério, ao Dorival, são técnicos que... O Diniz não pegou o Abel Ferreira, mas o Rogério e o Dorival, principalmente, causaram muitos danos. O São Paulo desses técnicos, eles era o time que mais conseguia criar armadilhas para o Palmeiras do Abel, numa era em que o Palmeiras do Abel batia em todo mundo, especialmente Corinthians aqui, de Santos também. Mas agora a gente não sei até que ponto isso vai entrar. Os clássicos de São Paulo têm sido clássicos de menos gols, né? E com poucos placares elásticos. Então não imagino um placar elástico, mas vejo o Palmeiras em vantagem para o jogo. Posso mandar 2 abraços? Claro. Então é um palmeirense e um São Paulino. Justo. Tudo pode acontecer, mas eu vejo o Palmeiras com bem favorito para esse confronto. E o time titular do Palmeiras, ele vem de 2 bons jogos, que foi contra a Guarani e contra o Corinthians. Um ele ganhou, um ele empatou. Mas foram 2 bons jogos. Então contra o Água Santa foi time reserva, quase reserva. Ontem foi um time mais titular do que reserva, mais um time mexido. Mas os Cobras do Palmeiras mesmo vem de 2 bons jogos. Então assim, tudo leva a crer que o Palmeiras tem as ferramentas para repetir esse desempenho contra um São Paulo que tem valores individuais muito bons, mas hoje é um time mais desequilibrado e vem com uma pressão maior porque não ganha 3 jogos. E aí, Pascoal? Eu penso da seguinte forma, se eu fosse treinador de São Paulo, eu mudaria o formato de jogo para esse jogo. Jura? Claro que sim. Porque é um jogo diferente. Por ser um jogo diferente, você tem que ter uma ação diferente. Mas você colocaria mais um homem de meio campo? Eu também pensaria nisso. Ou colocaria tipo um Ferreirinha para ter velocidade? Então, essas são 2 coisas que eu trataria como pontos principais. Eu ia precisar de um pouco mais de equilíbrio no meio campo e eu preciso jogar contra o Palmeiras de alguém para espetar o contra-ataque. Então tem que tirar 2. Tem que tirar 2. 2? Aí, 2? Um já tá difícil tirar, hein? Tem que tirar 2. Agora, essa não é uma missão que eu tenho, é uma missão do Zubir. Dá uma opção pra gente, só dá uma mexida, vamos ver dar uma mexida. O Osvaldo Zubeldia montaria como esse time? Fala, eu com muita dor no coração. Boa. Vai tirar o Luciano. Oh, meu Deus. Com muita dor. O centroavante não dá para tirar. E eu preciso de um atacante de velocidade. O atacante de velocidade é o Ferreirinha. Ele foi contratado para isso. Ele pode até não ter feito as jogadas que a torcida de São Paulo imaginava que ele pudesse fazer. Eu entendo que até o torcedor de São Paulo tenha essa dúvida a respeito do Ferreirinha. Ele fez alguns jogos assim antes de machucar, né? Alguns jogos espetaculares, outros nem tanto. Mas eu preciso dele nesse jogo. Eu tenho vontade de ir embora do debate. Não, fica aí. Não, mas ele não, Pascoalzinho não falou quem ele vai tirar ainda, né, Pascoal? Não, eu ainda não falei quem tiraria, mas eu acho que eu tiraria, eu não tiraria, eu vou dizer para vocês claramente, com dor no coração, eu tiraria o Oscar. Ih, rapaz, falta mais um. Surpreendeu, hein? Mas tem mais um. Mas são 2, segundo você. E eu precisaria de mais um homem de composição de meio. Bobadilha. O Bobadilha para fazer um segundo volante. A presença do meio campo é sempre muito importante nesse jogo contra o Palmeiras. Aí eu não sei se eu tiro o Lucas ou o Luciano. Pascoal, você já pensou? O Luciano, ele tá resolvendo porque problemas. O Luciano tá com o perfume que a bola gosta. Então, já pensou a tromba que o Luciano ia ficar? Se você tira o Luciano na fase que ele tá? O seguinte, jogador com tromba, você tem que conversar. Luciano inflama clássico. Mas você sabe de uma coisa? O Pascoalzinho ia usar a questão sintético para poupar Oscar e Lucas. É isso. Seria um bom argumento. A palavra mas eu colocaria um volante a mais e um jogador de a surpresa do São Paulo para o clássico seria essa.
Que retranqueiro. No Vasco você pediu 4 volantes. E agora você quer botar mais uma. Que nunca vi você tão retranqueiro na vida, E você Pascoal. sabe que eu não sou... ligou o modo retranca na E você sabe que eu não sou... Então? E você sabe que eu não sou especialista... Pascoal tá abrindo uma Mas eu concessionária. tenho- Tanto volante que tem, é a melhor Eu concessionária. tenho que enxergar como é que joga o adversário. Assim como faz o técnico do Palmeiras, e faz muito bem o Abel, ele precisou de 3 zagueiros para jogar contra o Corinthians. Ele não teve dúvida de colocar os 3 zagueiros para dar liberdade para os laterais, para ter mais apoio, para chegar na ofensiva. E encurralou o time do Corinthians no primeiro tempo. Mas é diferente, você está falando de um time que se molda muito ao adversário e joga de muitas Então, maneiras diferentes. O São Paulo não é assim. O São Paulo teria que ter o São Paulo não pode ter só um jeito de jogo. Perfeito, também é um O São ponto. Paulo não pode ter só esse jeito de jogo. O São Paulo tem que, para esse tipo de jogo, para jogar contra o possante, o incomparável Flamengo, ele precisa mudar a característica de jogo. Para jogar contra o Palmeiras, ele precisa mudar a característica de jogo. Talvez em um outro confronto mano a mano, que joga um time que gosta de, por exemplo, contra o Botafogo, jogo mais físico, ele precisa da técnica, precisa de Oscar, precisa, mesmo que seja no tapetinho, precisa de Lucas e Oscar, porque eles saem com a bola e flutuam muito bem. Agora, nesse jogo contra o Palmeiras, ele precisa de velocidade pelo lado do campo para explodir um cara. O Ferreirinha sai pela direita, sai pela esquerda, não tem, incomoda a defesa, o Calera enfiado entre os zagueiros, entendeu? Sim. O Luciano vindo de trás com a bola dominada, porque o Luciano, ele tá numa fase de fazer gol, gente. E você tem que respeitar o jogador que está fazendo gol. Sim. Né? E eu faria essas alterações. Tem que criar uma surpresa para o adversário. Porque se entrar normalzinho, do jeito que está jogando, dá Palmeiras. Se você pegar os 3 últimos jogos do São Paulo, do jeito que o São Paulo jogou, dá o Palmeiras. Se fizer o retrospecto recente, com certeza. Quem foi que perguntou se já estava na hora do dito isso? Então pode ir. Pode ir. Dito isso, Dito Zupá. isso, Palmeiras 2-1. 2-1, Palmeiras. 2-1, 2-1 pra quem, capitão? Palmeiras. E você, Pascoal? Se o Zubeldia não criar nenhuma surpresa, 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Se o São Paulo criar alguma surpresa para o jogo, alguma novidade, porque esse tipo de jogo tem que ter novidade. Não adianta você entrar o normalzinho. O normalzinho já acontece. O normalzinho está mapeado. O treinador adversário recebe um mapa aqui, ele já sabe quem é quem, e já sabe, está tudo mapeado. Amanhã, o jogo é domingo, né? Sim. O jogo Domingo, amanhã, 18h30. hoje eles folgaram, porque tem aquele descanso, aquele negocinho. São Paulo, né? O Palmeiras também. O Os São dois Paulo jogaram, também folgou, os dois faz um jogaram treino mal. só. Então, amanhã, quando o Abel for botar o time, porque o Abel pega o time, põe em campo e faz o trabalho todo. O Abel é desse tipo de treino. Ele não gosta que vê o treino, mas a gente vê. Então, tem gente que vê. Aí vira pra cá, vira pra lá, e vai montando o time. Entendeu? Vai encaixando o time. Nessa de encaixar o time, vai voltar o Estevão na ponta. Sim. Entendeu? Sim. Vai incomodar a lateral. Aníbal no meio. Aí, Então, dois a um Aníbal, ali. Rocha e Estevão, são os 3 que voltam. 2-1 ali, 2-1 aqui, 2-0. Ninguém vai dar a vitória do São Paulo nessa mesa. Pode ser a senhora. Eu não, eu vou de 2-2. Tá com cara de empate esse clássico. Eu quero ver muito gol, porque é um domingo animado. É isso. Ó, Pois é, nação palmeirense, como a mídia discute aí, né? Início desta temporada, o Palmeiras é sempre colocado como principal favorito a ganhar todas as competições, né? O Campeonato Paulista não é diferente, né? O Palmeiras é um dos favoritos. Claro, o Palmeiras caiu no grupo mais difícil da competição. Isso não é desculpa. Já deixo aqui meu alerta, isso aqui não é desculpa. Mas o Palmeiras vinha de uma reformulação, trocando alguns jogadores, a torcida pedindo mudança, e quando Abel Ferreira fez essas mudanças que não resultarem efeitos dentro de campo, a torcida começa a criticar, né? Eu entendo o lado da torcida que pediu mudanças porque não estava gostando de alguns jogadores, o desempenho, mas quando o treinador faz, principalmente quando não tem grandes reforços num banco, precisa usar a garotada, né, e que os resultados não aparecem, as críticas sobram para o treinador, né? Mas vamos lá, vamos imaginar uma circunstância aqui, né? Palmeiras fora da fase final aí do Campeonato Paulista. É um alerta? Né? É um alerta, né? Porque mesmo não estando jogando com seus principais jogadores em alguns jogos,
Palmeiras é para sobrar no Campeonato Paulista. Vamos ser realistas, né? Se você é dito como um dos grandes favoritos a ganhar tudo no futebol brasileiro e sul-americano, o mínimo que você pode fazer é chegar ali numa semifinal do Campeonato Paulista. Vamos ser realistas, né, pessoal? Ok, é um ponto, né? Mas a gente sabe que também a culpa não é só de Abel, né? A culpa é de uma diretoria que não trouxe reforços. A culpa é de uma presidente que não entende nada de futebol. Vamos ser realistas. Leila Pereira, ela não entende nada de futebol, pessoal. É uma mulher que, para tomar conta de negócio, todo mundo sabe da capacidade dela. Agora, de futebol, vamos ser realistas, né? É um time que, porque não se classificou para a fase final do Campeonato Paulista, será que vai refletir no resto da competição? Não. Acho que isso aí não. Tem que ligar um alerta, tem que deixar a luz vermelha ligada. Para quê? Reforços. Que venha reforços. E para que o Palmeiras se mantenha ali no topo, né? Sempre disputando as principais competições, né? Inclusive, cada dia que passa, o nome de Vitor Roque, né, fica mais próximo, né? Porque a gente entende a necessidade de um atacante para colocar a bola para dentro, né? A bola sempre passando e o Palmeiras não consegue fazer o gol. Então, o Palmeiras parece que agora realmente vai tomar a decisão, né? Vai trazer Vitor Roque, né? Bom jogador, acho que é um jogador que chega aí para vestir a camisa número 9 e ser titular absoluto, sem sombra de dúvida. É um jogador que gosta de definir as jogadas, né? O Palmeiras hoje não tem esse jogador. Tem que ter muito torcedor aí que talvez imagine outros jogadores, né? Como Gabriel Jesus, como Firmino. Mas são jogadores já um pouco de bagagem no futebol europeu. É importante isso frisar. Mas são jogadores com idade um pouco avançada, né? Vitor Roque é um cara jovem, um cara novo e a gente sabe que isso aí pode influenciar e pode ser bom para o Palmeiras, né? Inclusive, o Barcelona não quer o jogador, né? O Betis não quer o jogador, então o Palmeiras será o seu destino. Então é isso, pessoal. Deixa aqui a sua opinião, o que é que você acha do trabalho de Abel Ferreira, quanto é que vai sair o jogo aí, né? Palmeiras e São Paulo, para mim vai ser 2-0 para o Verdão. Se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.